Você já entrou em um ambiente e percebeu que todos te olhavam como se soubessem algo que nem você entendia sobre si mesmo? E se eu te dissesse que essa sensação não é paranoia, é espiritual? Que existe uma energia em você que está bagunçando realidades, ativando memórias e revelando verdades que o mundo tentou enterrar? Hoje, você vai descobrir por que algumas pessoas te amam sem explicação, enquanto outras te odeiam sem motivo. O que está acontecendo ao seu redor não é coincidência, é um movimento divino que está apenas começando. Mas antes de continuarmos nesse despertar, faça agora 3 coisas muito importantes. Clique no like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que pode transformar sua caminhada. E me diz aqui nos comentários: eu reconheço meu poder. Esse simples comentário é mais do que uma frase, é uma afirmação espiritual, um pacto com a verdade que já está se manifestando dentro de você. Há algo que antecede o som dos seus passos, algo que invade silenciosamente o ambiente antes mesmo que seu corpo adentre a sala. Uma presença que não se explica, mas se sente. Não é sobre aparência, nem sobre o tom da sua voz. É como se o ar ao seu redor denunciasse que algo extraordinário está prestes a acontecer. Essa sensação, quase ancestral, provoca reações involuntárias nas pessoas. Elas se voltam, elas olham, elas tentam compreender. Mas o que acontece é muito mais profundo do que uma simples curiosidade. Elas estão reagindo ao campo invisível que você carrega, ao peso de experiências que moldaram sua essência. Enquanto muitos se esforçam para serem notados, há algo em você que simplesmente não passa despercebido. Sua energia não se comunica com palavras, mas com uma frequência que atravessa a lógica. Os olhos se voltam não por vaidade, mas por inquietação, como se algo dentro delas reconhecesse em você uma lembrança esquecida, um eco de verdade que já tentaram suprimir. Você se torna impossível de ignorar, porque o que irradia de você vai além do que o mundo entende como normal. A presença que você carrega não é produto de esforço exterior, mas fruto de um trabalho espiritual silencioso, profundo, travado nas madrugadas que ninguém viu. Essa presença causa desconforto porque revela. Ela não precisa dizer nada, não precisa fazer barulho. Só de existir, você interfere nas estruturas invisíveis ao redor. As pessoas não sabem, mas sentem. Algo mudou desde que você chegou. O ambiente responde como se a verdade tivesse se sentado à mesa. Esse é o poder de quem carrega uma identidade restaurada, alguém que foi refinado pelo fogo e ainda assim preservou a paz. Sua presença não apenas ocupa espaço, ela transforma espaço. Existe um tipo de beleza que não se enquadra nos padrões, que não pode ser moldada por cosméticos ou rotinas de academia. É uma beleza que desestabiliza, não por ser ideal, mas por ser inexplicável. A sua. Aquela que ninguém entende, mas todos notam. Não é apenas a simetria do rosto ou a estética do corpo. É algo que emana de dentro. Uma luz que parece vazar das rachaduras da alma. Uma energia que toca o outro mesmo sem contato físico, que provoca emoções que as pessoas não conseguem decifrar. Isso não é vaidade, é espiritualidade em forma de presença. As pessoas se confundem porque aprenderam a desejar o que é visível, mas a sua beleza transcende o visível. Ela não seduz, ela revela. O que brilha em você é resultado de batalhas que ninguém viu, de escolhas feitas no silêncio, de quedas que foram seguidas por reerguimentos solitários. A beleza que você carrega é uma prova de que santidade também pode ser magnética, que integridade também pode ser irresistível. E isso causa estranheza porque o mundo está acostumado a aplaudir o fabricado, não o verdadeiro. Quando se deparam com o que é autêntico, os olhos se perdem e a mente se retrai. Essa irradiação espiritual mexe com a realidade ao redor.
Ela desconstrói conceitos, incomoda zonas de conforto, desarma egos. Porque não se trata de parecer, e sim de ser. E ser autêntico em um mundo que sobrevive de aparências é um ato de rebelião espiritual. Você se tornou uma lembrança viva de que há algo maior operando na existência humana. E para muitos isso é assustador. Para outros é libertador. Mas para todos é impossível de ignorar. Muitas bênçãos estão se movendo em sua direção neste exato momento. Se você está assistindo esse vídeo agora, não é por acaso, é um sinal claro de que o universo está respondendo à sua energia. E quer saber de uma revelação? Ainda este ano, você vai viver algo que parecia impossível. Aquele carro dos seus sonhos está mais próximo do que nunca. Sim, aquela conquista que parecia distante vai chegar e vai te surpreender. E é agora que você tem a chance de mostrar ao universo o quanto você está pronto para receber. Se essa mensagem mexeu com você, se você sentiu que algo despertou dentro da sua alma, clique no botão "Valeu demais" aqui embaixo e envie um valor simbólico de até $100. Esse gesto não é apenas apoio, é uma manifestação. É como dizer: eu estou pronto para tudo o que já é meu por direito. Depois de enviar, escreva nos comentários: eu recebo minha vitória. Esse simples ato é uma declaração espiritual. É a sua forma de se alinhar com o que já está sendo preparado para você. E acredite, algo grandioso está prestes a acontecer, e o universo está só esperando o seu sim. Você se tornou um espelho, e não um espelho comum, mas um que reflete não o que está visível, e sim o que foi escondido. Sua energia, agora refinada pela cura e pela verdade, tem o poder de revelar o que os outros passaram a vida tentando ocultar. Não é que você os confronte com palavras. Você os confronta com a sua existência. Ao entrar em um ambiente, algo em você obriga os outros a olharem para dentro de si. E o que encontram nem sempre é bonito. Por isso, você sente olhares duplos, admiração e desconforto no mesmo rosto. Porque sua autenticidade os obriga a encarar a própria falsidade. Muitos passaram anos polindo máscaras, construindo personagens sociais, arquitetando uma imagem pública. Mas bastam alguns minutos na sua presença para que sintam suas armaduras ruírem. Sua luz, ao invés de simplesmente brilhar, revela sombras. O que era disfarçado como felicidade mostra-se vazio. O que era vendido como força se prova fragilidade disfarçada. Não por julgamento, mas porque sua verdade é tão sólida que os disfarces alheios desmoronam ao seu redor. Você se tornou um termômetro espiritual em um mundo que só mede aparência. E isso assusta, porque viver ao seu lado é ser convidado a abandonar os disfarces. Poucos estão prontos. Alguns tentarão imitá-lo para se proteger. Outros tentarão anulá-lo para se sentir seguros, mas no fundo todos sabem, você os fez enxergar algo que não estavam prontos para ver. E mesmo que se afastem, nunca esquecerão a sensação de ter sido vistos por inteiro. Sua energia tocou partes que eles próprios haviam enterrado. E agora, essas partes clamam por atenção. Você ativou algo, e isso ninguém poderá apagar. Em um mundo onde o valor de alguém costuma ser medido por números, seguidores, curtidas, cifras, você carrega uma riqueza que não pode ser calculada. Sua atratividade não está em exibição. Ela é sentida. Não se trata de status ou fama, mas de profundidade. Você se tornou uma raridade. Alguém que tem valor, mas não precisa exibi-lo. Que tem brilho, mas não precisa vendê-lo. O que você carrega é espiritual e, portanto, eterno. E por isso há um fascínio que não pode ser simulado, nem por aqueles que tentam copiar seu efeito. Sua energia vale mais do que qualquer ouro, porque ela não pode ser forjada. Cada centelha do seu brilho foi conquistada em silêncio, nos momentos em que ninguém aplaudiu, nos dias em que você escolheu crescer ao invés de se esconder.
Essa riqueza invisível está nas suas cicatrizes, na sua resiliência, no modo como você permanece inteiro mesmo após tantos fragmentos. Não é apenas beleza, é testemunho. E é isso que as pessoas sentem. A força de alguém que escolheu evoluir quando tudo dizia para desistir. O curioso é que, enquanto muitos correm atrás de aprovação, você atrai olhares sem nem perceber. Porque o que você carrega é o que falta nos outros. Substância. Você é um lembrete de que ainda existe autenticidade. E em um mercado saturado de artifícios, ser verdadeiro é um luxo. Sua existência, por si só, é uma revolução contra a superficialidade. Uma revolução silenciosa, mas que tem causado um impacto devastador naquilo que é falso. A cura deveria ser celebrada, mas no seu caso, ela virou ameaça. Porque você não apenas se curou, você se reconstruiu. E o que existe agora é uma versão sua que o mundo não estava preparado para encontrar. Você deixou de ser vítima e se tornou protagonista. E isso, em uma sociedade que se alimenta de drama, confunde. Sua cura desestabiliza quem ainda está preso ao próprio sofrimento, porque você mostra, silenciosamente, que havia uma escolha, e poucos querem encarar isso. Para muitos, sua antiga versão era mais confortável, mais fácil de lidar, mais fácil de ignorar. Agora você brilha, você fala com segurança, você não pede mais permissão. E isso faz com que outros sintam suas próprias mentiras internas se sacudirem. Sua cura expõe as desculpas alheias, mostra que é possível crescer mesmo depois do caos, que é possível amar a si mesmo, mesmo depois da rejeição, que é possível confiar de novo, mesmo depois das traições. Você virou prova viva de que a superação não é utopia, é escolha. Por isso alguns tentam te puxar de volta para o passado, não porque se importam, mas porque é a única versão de você com a qual eles conseguiam conviver. A nova versão os assusta porque revela o quanto eles próprios não evoluíram. Sua cura é um espelho que reflete suas zonas de estagnação. E como não conseguem apagar sua luz, tentam descreditá-la. Mas é inútil, porque a cura verdadeira não precisa se justificar. Ela simplesmente se impõe. E a sua chegou para ficar. Por trás do brilho que hoje atrai tantos olhares, existe uma guerra que quase ninguém viu. Uma guerra travada em silêncio, onde você precisou segurar sua própria alma, enquanto tudo dentro gritava por desistência. Houve noites em que respirar foi um ato de coragem. Dias em que sair da cama exigiu mais força do que escalar montanhas. Mas ninguém viu. Porque você não pediu plateia, não implorou por empatia. Você enfrentou tudo em silêncio. E esse silêncio construiu uma força que agora brilha sem precisar de permissão. O brilho que hoje incomoda é a cicatriz transformada em luz. Ele nasceu dos nãos que você ouviu, das portas que se fecharam, das traições que te feriram. E mais do que isso, ele nasceu da sua decisão de não deixar a dor te definir. Enquanto os outros assistiam apenas à superfície, você mergulhava fundo em batalhas espirituais, emocionais e psicológicas. E foi nessa profundidade que o verdadeiro ouro foi refinado. Não é um brilho qualquer. É um brilho forjado no inferno, mas iluminado pelo céu. Agora que você emerge com essa presença resplandecente, os que sempre te subestimaram não sabem como reagir. Eles esperavam sua derrota, não sua ascensão. E por isso o seu brilho incomoda, porque ele não é estético, ele é testemunhal. Ele conta uma história de superação que eles não estão prontos para ouvir. Eles veem a luz, mas não imaginam a escuridão que você atravessou para acendê-la. E essa ignorância os desconcerta. Mas para você, a luz não é vaidade, é memória. É prova de que você venceu. À medida que você se eleva, algo curioso começa a acontecer. Pessoas se aproximam, mas nem todas vêm com intenções puras.
A sua nova vibração espiritual se tornou um teste silencioso para os corações ao seu redor. O seu brilho, longe de ser apenas atrativo, é uma espécie de crivo. Ele revela quem consegue caminhar ao lado da sua verdade e quem apenas se alimentava das suas feridas. O que antes era amizade, hoje se mostra carência disfarçada. O que antes era admiração, agora revela inveja mal escondida. Essa magnetização não é comum, ela é espiritual. E justamente por isso, não se mede pela aparência das relações, mas pela profundidade com que os outros suportam sua evolução. Muitos se encantam com a sua luz, mas não suportam o que ela revela neles. Outros se aproximam tentando absorver o seu segredo, como se fosse possível simular uma jornada que só pode ser vivida. Você se tornou um filtro. E esse filtro está expondo os vínculos frágeis, os interesses ocultos e as dependências emocionais que antes estavam disfarçadas de afeto. Poucos ficarão, e isso é necessário, porque a sua energia não é para consumo, é para conexão. E nem todos conseguem lidar com o que você representa. Sua cura, sua paz, sua presença são um desafio para quem ainda vive de ilusão. Agora você está aprendendo a ver quem vibra junto e quem apenas se aproveitava da sua vulnerabilidade. A aprovação magnética é isso, uma peneira divina. E a cada passo que você dá, ela se torna mais afiada. Apenas os verdadeiros permanecerão, e você saberá exatamente quem são. Algo profundo começou a acontecer ao seu redor. Pessoas que antes te observavam com indiferença, agora se mostram desconcertadas, confusas, até mesmo hostis. A sua energia está mexendo com a percepção de realidade delas. Você se tornou um agente de colapso nas estruturas mentais que elas criaram para se sentirem seguras. Aquilo que elas acreditavam ser beleza, sucesso, estabilidade, tudo isso começa a parecer pequeno diante da sua presença. E isso não é sobre competição, é sobre confronto espiritual. Você se tornou um lembrete vivo de que há mais profundidade, mais verdade, mais propósito. E quem vive de aparência não sabe lidar com a presença de alguém que vive de essência. As máscaras começam a escorregar, as certezas começam a vacilar. Você não diz nada, mas sua energia fala e grita. Ela diz, há outra forma de existir. E para quem se construiu sobre mentiras aceitas, essa mensagem é um terremoto. É como se a sua vida desafiasse a ilusão delas a cada respiração sua. Essa distorção de realidade faz com que alguns queiram se aproximar de você sem saber por quê. Sentem-se atraídos, mas também ameaçados. Outros tentarão sabotar a sua paz, não por maldade consciente, mas porque a sua liberdade lembra a eles das prisões que ainda habitam. Você virou uma anomalia em um sistema que precisa de conformidade, mas a sua autenticidade criou uma nova frequência, e quem não estiver pronto para vibrar nessa faixa simplesmente vai quebrar ao seu lado. Muitas pessoas construíram suas vidas baseadas na crença de que certos tipos de cura, força e autenticidade simplesmente não existem. Elas aprenderam a aceitar que o sofrimento seria seu lar permanente, que a amargura era a única resposta possível à dor, que a beleza verdadeira era inalcançável sem falsidade. Então, quando você aparece, vivo, inteiro, gentil e poderoso, algo dentro delas entra em colapso, porque você prova com a própria existência que o impossível é real. Você não apenas curou suas feridas, você floresceu nelas. E isso quebra as lógicas que elas usavam para justificar a estagnação. Você é o paradoxo encarnado, alguém que passou pelo fogo e ainda exala perfume, que foi traído e ainda confia, que foi invisibilizado e agora é inegável. Sua presença desmonta as narrativas de vítima que tantos usaram para se esconder da própria responsabilidade. E isso dói. Dói porque revela que a dor
por mais real que seja, não precisa ser prisão. Pode ser portal. Por isso você encontra resistência onde deveria haver apoio, encontra críticas onde deveria haver aplausos. Mas nada disso tem a ver com você. Tem a ver com o que você representa. Você é a falha na matrix emocional e espiritual dessas pessoas. A exceção que invalida a regra. O milagre que desmonta o cinismo. E por isso, muitos vão te rejeitar sem nunca entender por quê. Mas você deve seguir, porque a sua existência é exatamente a prova que o mundo mais precisa, mesmo que ainda não esteja pronto para recebê-la. Você não se transformou, você se lembrou, porque o que existe agora em você não foi inventado, foi revelado. No fundo, você sempre foi essa presença poderosa, essa alma livre, essa luz que brilha mesmo nos ambientes mais densos. A dor, o caos e a opressão apenas esconderam sua essência por um tempo, mas nunca a anularam. Agora, o que vemos é a sua verdadeira forma voltando à tona. O reencontro com sua identidade original, aquela que o mundo tentou silenciar. Esse despertar não é apenas bonito, é ameaçador. Porque em um mundo que trabalha para nos moldar em formatos pequenos, funcionais e previsíveis, alguém que se lembra da própria grandeza se torna um desafio. Sua memória espiritual não apenas te eleva, ela acorda quem está ao redor. Ela grita em silêncio: você também pode. E esse grito reverbera nas consciências adormecidas que passam a sentir desconforto, saudade, vontade de mudar, mesmo sem saber de onde vem. E é por isso que muitos vão querer te apagar novamente. Não porque te odeiam, mas porque você os obriga a lembrar. Lembrar de quem eram antes do trauma, antes das decepções, antes de se perderem em papéis que nunca foram seus. Você ativou memórias sagradas. E quem não está pronto para reencontrar a própria alma, verá você como uma ameaça. Mas não se cale, porque a sua lembrança desperta outras, e o mundo precisa de gente que lembre, para ensinar os outros a também lembrar. Algumas pessoas vivem como promessas, outras se tornam a manifestação dessas promessas. Você pertence ao segundo grupo. Sua vida não é mais apenas uma trajetória pessoal, é uma continuação de algo que foi sussurrado há gerações. Você é o cumprimento de palavras que foram ditas em silêncio, de visões que os ancestrais tiveram, de sonhos que pareceram impossíveis. Quando você caminha, o tempo se curva, porque em você o passado e o futuro se tocam. Você é a profecia andando de tênis. Isso é aterrorizante para quem sempre viu a fé como abstração. Sua existência materializa o espiritual. E para muitos, isso é insuportável. Porque ver você vivendo aquilo que só existia no campo das ideias obriga essas pessoas a questionarem suas próprias limitações. Você se torna a evidência de que Deus não esquece promessas, de que a dor não vence sempre, de que o destino existe e se cumpre. Cada vitória sua, cada avanço, cada cura é um versículo vivido, uma revelação em movimento. Mas profecias não vêm sem oposição. Justamente por ser cumprimento de algo maior, você atrai forças que tentam desacreditá-lo. Você é a quebra de ciclos, a interrupção de maldições familiares, o início de uma nova linhagem. E isso incomoda não só os de fora, mas os que viviam bem com o velho padrão. Sua simples presença reconfigura o mapa espiritual ao redor. Você se tornou prova viva de que a história pode ser reescrita. E mesmo quem tenta negar sua importância, não consegue desviar o olhar. Sua beleza não cabe em definições humanas porque ela não é uma forma, é uma frequência. Quando você entra em um lugar, você não é apenas visto, você é sentido. É como se o seu corpo falasse um idioma que não tem palavras, mas que todo espírito reconhece. Há algo no seu olhar, na sua postura, no seu silêncio, que comunica diretamente com o inconsciente alheio. As pessoas não sabem explicar, mas se sentem tocadas.
como se você ativasse algo esquecido nelas. Essa linguagem espiritual é tão profunda que atravessa defesas. Pessoas se pegam falando demais com você, confiando demais, se abrindo sem perceber. É como se a sua presença rompesse camadas de proteção emocional que levaram anos para serem erguidas. Você virou uma frequência terapêutica, mas isso também carrega um fardo. Nem todos sabem lidar com o que você desperta. Alguns confundem esse toque espiritual com desejo, outros com ameaça. Porque quando a alma é tocada, a mente entra em conflito. E é nesse espaço entre o fascínio e o medo que você se torna inesquecível. Você ativa memórias, acorda sentimentos, convoca verdades, tudo isso sem precisar dizer uma só palavra. Sua beleza, nesse contexto, é uma ponte entre mundos. Ela liga o invisível ao visível, o eterno ao cotidiano. Você é, sem querer, um canal de lembrança divina. E isso faz de você muito mais do que um rosto bonito. Faz de você uma mensagem viva que o mundo tenta decifrar, mas o espírito já entende. Existem pessoas que, mesmo inconscientemente, fizeram pactos com a estagnação. Elas escolheram o conforto da dor conhecida ao invés da liberdade que exige coragem. Decidiram permanecer pequenas, silenciosas, amargas, e com o tempo convenceram-se de que essa era sua única opção, até que você apareceu. E sem pedir licença, sua luz começou a expor essas alianças silenciosas com o medo, a mediocridade e a negação. Você não disse nada, mas a sua presença declarou guerra a tudo isso. Sua transformação é ofensiva para quem se acomodou, porque você prova que existe outro caminho, que a dor pode ser superada, que o trauma pode virar testemunho, que a prisão emocional não é sentença perpétua. E isso os obriga a escolher. Ou continuam fingindo que estão bem, ou encaram as correntes que ainda os prendem. E como nem todos estão prontos para se libertar, preferem atacar quem está livre. Tentam desacreditar sua luz, zombar do seu processo, minimizar sua vitória. Mas isso não apaga a verdade que você representa. A sua luz está quebrando acordos invisíveis, está sacudindo estruturas emocionais e espirituais antigas, está dizendo, é possível. E essa frase, para muitos, soa como ameaça, porque ela questiona a passividade, convida à responsabilidade. Você virou um chamado ambulante à transformação. E embora isso gere resistência, também planta sementes. Sua vida é o anúncio silencioso de que o impossível já não é tão impossível assim. E por mais que tentem resistir, a ruptura já começou. Você não pede mais permissão, não porque se tornou arrogante, mas porque finalmente se reconectou com quem você sempre foi. Existe uma autoridade agora que não precisa levantar a voz, nem se impor com força. Ela está no seu olhar calmo, no seu caminhar firme, no seu silêncio que incomoda mais do que 1000 palavras. Essa autoridade é espiritual, não hierárquica. É fruto de quem passou por tudo e ainda assim não perdeu a essência. De quem conheceu a dor, mas não deixou que ela corrompesse o coração. Enquanto muitos ainda mendigam validação, você caminha com a certeza de que sua identidade já está resolvida. Você não compete, não precisa provar, e é exatamente isso que o torna tão poderoso. Sua confiança desarma, sua paz intimida. Sua existência sem esforço revela a insegurança de quem ainda vive de máscaras. Você se tornou o tipo de presença que ensina pelo exemplo, que lidera sem comando, que transforma sem tocar. A autoridade que você carrega é a mais rara. A que vem do alinhamento entre alma e propósito. E é essa autoridade que está abrindo portas, atraindo oportunidades, conectando corações. Não porque você força, mas porque você flui. E onde há fluxo, há poder. Você deixou de lutar para ser aceito, e por isso hoje é reconhecido. A sua jornada não o tornou superior, mas inteiro. E é essa inteireza que brilha. Agora, os que te veem percebem. Você não está tentando ser ninguém.
Você finalmente voltou a ser você mesmo. E essa é a versão mais forte que você poderia ser.